Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do novo As Panteras. Bom, esse filme ele é meio que um reboot, mas na verdade ele não é um reboot. Ele é mais ou menos o que acontece com franquias como 007. Muda as Panteras, muda as protagonistas, mas aquelas que existiram antes ainda existem. Aqui fica ainda mais claro isso logo já numa cena inicial. E a premissa aqui é a mais genérica possível, né? Que são as Panteras tentando combater uma empresa de tecnologia que tem um software que pode matar muita gente. Bom, a gente já viu isso milhares de vezes e eu acho que até por isso dá para começar pelas partes negativas, que é o roteiro em si, ele é bem genérico, com muitas ideias que a gente já viu, com muita exposição, até por ser o primeiro filme com essas protagonistas e com um universo um pouco diferente do que já tinha sido apresentado em As Panteras. Então tem muita exposição aqui, muito momentos os personagens explicando um para os outros o que é tal coisa, por que tal pessoa fez aquilo e assim... até o próprio vilão explicando o plano dele, então é um filme bem expositivo, o roteiro é até meio preguiçoso, com algumas reviravoltas e também com algumas facilitações de roteiro, uns personagens que sabem de umas coisas, que aparecem em um lugar do nada. E eu também achei a motivação do vilão em si bastante genérica, pra mim isso foi um problema. As cenas de ação também, que por ser um filme de ação, poderia ter cenas de ação melhores do que essas. Assim, tem até algumas boas sequências de ação, principalmente quando claramente são dublês. Quando são as personagens de verdade, quando são as atrizes mesmo, aí as cenas são mais picotadas, com câmera tremida, até para esconder que elas não sabem lutar direito, as atrizes eu digo, mas quando as cenas conseguem usar alguma câmera que esconde as atrizes e consegue colocar os dublês ali, tem algumas cenas melhores, por exemplo, uma cena ali no box do banheiro. E já que eu tô falando de roteiro e direção, eu tenho que falar da Elizabeth Banks, que é a roteirista e diretora aqui. Ela que fez uma carreira muito mais sólida como atriz, esse é apenas o segundo filme que ela dirige, se eu não me engano o primeiro que ela roteiriza, até por isso alguns problemas de roteiro e tal, até alguns problemas de direção, como essa questão das cenas de ação, mas ela aqui ela consegue achar um tom pro filme, ou achar pelo menos um universo característico e peculiar para o filme. Então ela vai trazer um filme aqui que é um pouco mais pé no chão do que os filmes ali dos anos 2000, onde as panteras praticamente voavam e tinham superpoderes. Óbvio que eu tô exagerando, mas assim, elas faziam coisas que claramente humanos não conseguiriam fazer. E aqui, nesse sentido, é mais pé no chão, até as sequências de ação e tal. Mas, por outro lado, ainda tem aquela questão de ser mais brega, mais cafona em alguns momentos. E o filme, ele tem uma autoconsciência disso, pelo menos em boa parte, e por isso pra mim funcionou. Com exceção de alguns momentos onde ele cai para um lado mais dramático, que fica meio piegas, mas no geral eu acho que isso funcionou muito bem. E o que funciona bem aqui também é o humor. O filme não é engraçado o tempo inteiro, tem algumas piadas que passam do ponto, mas no geral, principalmente por causa do elenco, a gente consegue se divertir, tem algumas boas sacadas, algumas boas tiradas, algumas boas piadas. Então, acho que no geral é um filme que diverte acima de tudo e eu acho que a proposta dele é essa. Outro destaque pra mim é a criação de universo, que aqui vai lembrar um pouco até de 007, e pegando um exemplo mais recente, lembra bastante Kingsman, toda aquela questão da tecnologia e tal, lembra bastante Kingsman, e aqui a Elizabeth Banks consegue também criar um universo bastante pop, então o filme ele se aceita como pop, ele vai colocar músicas pop, ele vai usar elementos mais exagerados como luzes de neon e tal, então é um filme que aceita esse lado pop dele, alguns momentos, como eu disse, fica um pouco brega, mas tudo isso é bem autoconsciente e acho que isso é uma evolução na direção da Elizabeth Banks. Eu queria ver mais filmes com ela e talvez até As Panteras 2, uma sequência desse daqui, porque eu acho que o que é um problema para esse filme é justamente a questão de ser o primeiro filme e ter que explicar muita coisa para o público. A partir do momento que já tem um universo estabelecido, eu acho que um filme, uma sequência desse, pode funcionar ainda melhor. O filme aqui também tem bastante energia, o que acho que combina até com essa ideia
das músicas, do visual e tal. Então, apesar dele ser mais longo do que precisava, ficar meio repetitivo em algumas sequências, mas nada disso chega a incomodar porque ele tem muita energia, o ritmo aqui é muito bom, ele tá sempre andando pra frente e consegue trazer momentos bastante empolgantes. Mas de qualquer forma, eu gostei desse filme e acho que a razão principal de eu gostar desse filme é o elenco, que tem muito carisma, que tem muita química e consegue trabalhar personagens que podem parecer clichês, mas elas conseguem ter o desenvolvimento a mais, a gente consegue ver algo a mais nelas. Então a gente tem aqui a Kristen Stewart, que, bom, tem muita gente que odeia ela por causa de Crepúsculo e que não viu muito mais coisa com ela depois. Eu gosto muito dessa atriz, principalmente pelo que ela fez depois de Crepúsculo. Eu acho ela uma boa atriz que evolui cada vez mais. E aqui ela tá claramente se divertindo, ela mostra um time muito bom pro humor, então é uma personagem que em alguns momentos ela é meio irritante até, e tá fazendo piada o tempo inteiro, mas nada disso parece forçado, nada disso parece que é o roteiro querendo fazer a gente dar risada aleatoriamente. A gente sente como se aquilo fosse real, fosse da personagem, e assim, ela tem muito carisma, pelo menos ela mostra aqui muito carisma, e dá vontade de acompanhar ela, dá vontade de torcer por ela. O mesmo vale para a personagem da Ella, que eu não vou saber falar o sobrenome dela, e aqui a personagem ela é mais durona e tal, mas a gente vê uma camada a mais na personagem, apesar dela ser durona, dela ter bons momentos, ela ainda assim ela consegue ser engraçada em alguns momentos, ela consegue pelo menos mostrar uma vulnerabilidade em outros, e a Naomi Scott aqui é a personagem que vai ser o olho do público, ela vai ser muita personagem pra ter exposição, pra gente poder entender aquele universo, então é muito as outras personagens explicando as coisas pra ela, mas ainda assim eu gosto porque é uma atriz muito carismática, então mais uma vez a gente compra muito disso pela atuação e pelo carisma dela. E vale um destaque também para a atuação da Elizabeth Banks. Eu falei, se eu não me engano, na crítica de Brightburn, que eu não gosto muito da Elizabeth Banks fazendo drama, mas eu acho que ela vai muito bem em filmes assim mais leves, mais cômicos, mais divertidos. Então aqui ela se encaixa perfeitamente, até por ela estar se dirigindo. E o Patrick Stewart também é outro que tá se divertindo demais aqui. Fazia tempo que eu não via o Patrick Stewart tão leve assim. Eu não gosto tanto do personagem, do rumo que dão pro personagem. Eu acho um pouco caricato, um pouco clichê, não vou falar mais do que isso, mas ainda assim a atuação ela convence. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7 para As Panteras. É um filme que, apesar de ter seus muitos problemas, ele cumpre a sua função, que é divertir acima de tudo, é trazer 3 protagonistas bem fortes e que a gente compre a ideia delas, a gente torça por elas, e eu acho que ele é eficiente em tudo isso, além de uma criação de universo que pra mim funcionou muito bem, com essa pegada mais pop e até um pouco brega em alguns momentos. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que ajuda muito a gente a crescer, e também comenta aí embaixo se você já viu o filme, o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você prefere esse filme, se você prefere os filmes mais antigos ou a série mais antiga. Também passa também no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais. A gente produz críticas mais curtas também pro Instagram de vez em quando, então passa lá para conferir que tá bem legal. A gente também faz conteúdo interativo nos stories. Por hoje é só aí, corta!